Pessoal, boa noite para todos. Nós estamos aqui para mais uma palestra do curso de assessoria, de formação de assessorias técnicas para adequação urbana articulada à infraestrutura de microdrenagem e manejo de águas pluviais em assentamentos precários. Hoje com uma palestra da professora da UNB, Lisa Andrade. Então, gostaria muito de agradecer a presença dela e de todos vocês. E vou falar agora, vou ler o currículo. Ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFMG, mestre e doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília, é professora associada e pesquisadora do programa de pós-graduação da FAU-UNB, em mestrado e doutorado, e coordenadora do Laboratório Periférico Assessoria Sociotécnica. É líder do grupo de pesquisa e extensão Periférico Trabalhos Emergentes, nos trabalhos assessorias sociotécnicas nos territórios populares, na cidade e no campo, e com as comunidades tradicionais. Pelo esforço em abrir novos caminhos através da assessoria sociotécnica, alguns dos resultados dos trabalhos são considerados inovação em tecnologia social, acumulando mais de 50 premiações. É coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional, CTS, Habitat, Agroecologia, Economia Solidária e Saúde Ecossistêmica da FAO-UNB. Que é integrado ao Núcleo de Política de Ciência, Tecnologia e Sociedade, NPCTS, CEAM-UNB. É também membro do grupo de pesquisa Água e Ambiente Construído, com o projeto Brasília Sensível à Água. Atuou no CONSAB do Distrito Federal no período da pandemia, representando o IAB. E ajudou a criar o grupo de trabalho Populações Vulneráveis. Atua no curso de especialização Reabilita desde 2008. Foi coordenadora de extensão entre 2018 e 2020, membro da Câmara de Extensão da UNB e do EMAL Casas. Participa das redes BR Cidades, do Núcleo DF Metropolitano, Moradia e Assessoria no Brasil, da USP, Convergência Socioecológica e Nucleação das Residências em Arquitetura e Urbanismo, e atualmente desenvolve a pesquisa sobre a produção do habitat no território do Distrito Federal e entorno, os ecossistemas urbanos e rurais e assessoria sociotécnica, tipologia e padrões espaciais, informalidade, redes solidárias, tecnologia social, agroecologia e lugares saudáveis e sensíveis à água. Atualmente coordena 2 projetos de pesquisa e extensão vinculados aos programas Periferia Viva e Periferia Sem Risco da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades. Ou seja, um currículo muito respeitável. Então, com a palavra, professora Lisa Andrade. Olha, Rom, acho que currículo é o que a gente tenta fazer na vida, né? Na verdade, é um esforço coletivo para a gente mudar um pouco a cara da academia, né? Fazer um trabalho mais junto com as comunidades, que acredito que é o que vocês fazem. Então, eu quero agradecer muito. Sou fã do trabalho de vocês aí, Águas na Cidade, do MON, né? Então, acho que a troca é sempre muito boa e a gente aprende muito, né? Assim, essas bancas que a gente faz, né? E eu quero também reforçar aqui a importância desse curso, né, que vocês estão fazendo. Eu acho que ele é inédito, né, inovador e é uma tentativa de unir áreas do conhecimento, profissionais, né, e trazer os arquitetos, né? Eu acho que isso, segundo o que eu estudei, né, arquitetos, nós, né, nessa área, né, eu li uma série da Unesco sobre água. Eles falam muito que os arquitetos têm que entrar nessa parte, né? E também o Instituto Care dos Estados Unidos, né, de ecologia, né? Os ecólogos falam muito que os arquitetos também precisam entrar nessa parte, né? Que essa microescala refinada do desenho urbano, ela é fundamental para a gente trabalhar resiliência nas cidades, né? Enfim. Então eu vou colocar aqui a apresentação, vamos ver se vai dar certo.
Então vamos lá, nós vamos falar de cidades sensíveis à água, né? Comunidade e soluções baseadas na natureza. Eu sou do Laboratório Periférico, assessoria sociotécnica da Universidade de Brasília. O Laboratório Periférico, né, ele vem trabalhando com essa assessoria, né, no formato de pesquisação, pegando desde a graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Então, a gente tem muitas demandas. Então, eu falo que eu não sou especialista em nada, eu vou seguindo as demandas e tentando ajudar, né? Então, a gente trabalha com quilombolas indígenas, assentamentos rurais, assentamentos da periferia, né? Então, a gente vai tentando, né, contribuir na regularização fundiária, planos comunitários, urbanismo participativo e sensível à água, comunidades tradicionais camponesas, quilombolas indígenas, periferias, né? Assistência técnica, habitação e interesse social, audiências públicas, né? Defensoria junto. E nesse sentido a gente vai tentando avançar. Aqui essa imagem, né, é uma imagem que a gente fez na pandemia, quando a gente foi, a Universidade de Brasília começou, né, a fazer, sair, né, em busca de soluções para contribuir durante a pandemia. Então, a gente identificou várias ocupações, né, informais que não estão na luta pelo direito à água e saneamento. Então, a gente identificou, na época, 508 ocupações, junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano do DF, que estavam sem água, né, e a questão do tratamento de esgoto, né, sem a rede, né? Então, daí a gente começou a trabalhar, eu estava no Conselho de Saneamento do DF, né? Identificando que a bacia do Rio Descoberto é onde tem maior número de ocupações, é onde fica o Sol Nascente, já foi considerada a maior favela do Brasil, né? E ainda é a área que tem muita expansão, né? E necessidade de regularização fundiária, né? Áreas estão fora da poligonal e também áreas de risco, né? E aí, naquela época, a gente mapeou, foi difícil conseguir essa rede da CAESB, a Companhia de Saneamento do DF, né, as redes, né, de abastecimento de água. Então, percebam aqui do lado direito, né, que em Santa Luzia, a rede de água chega e na ocupação ela não chega mais, só tem dois pontos, né? Então, imagina, 15 quilômetros do plano piloto, né, do Palácio do Planalto, a gente tem essa situação. E a gente está muito feliz que a gente trabalhou 7 anos defendendo essa população de não ser removida, e hoje eles conseguiram, né? Foi uma luta, foram várias audiências públicas, enfim, né? Conversa com o juiz, e nosso grupo tem 16 trabalhos lá, trabalhos que foram premiados também, e conseguimos ajudar essa população a não ser removida e mostrando soluções, né? Soluções baseadas na natureza, soluções para a regularização, né? Esse mapa foi a Sofia Carvalho que fez, né? Também mostra a situação do grau de vulnerabilidade social e vulnerabilidade em área de risco, né? Então, uma das áreas que a gente trabalhou, que é Sol Nascente, é o número 7 aqui, ó. Né? Então, isso encaixa, né, nessa área de altíssima vulnerabilidade, né? Então, a gente vem trabalhando nessa região. Aqui dá para ter uma ideia, né, no sol nascente, né, essa imagem de drone, né, o desenho urbano, ele não favorece, né, não segue as curvas de nível, então as bordas, vou mostrar mais para frente, vai causando essa erosão, né. E é uma situação também, com essas ocupações no Distrito Federal, a gente percebe que, pelo censo, né, de 2022, existem 150 mil imóveis desocupados, né? E isso é aquilo, né? E a demanda habitacional na faixa de 100 mil domicílios, né? Então, existe uma lógica cruel, né? Da situação imobiliária do Distrito Federal, né? E a gente tem que lutar com isso o tempo todo, né? Então, haja bacia hidrográfica para resolver esse problema, né? É o que eu falo, não adianta exportar o problema, né? Muitas vezes deixa de acolher a população na bacia hidrográfica, mandar para um lugar muito mais longe, né? E, na verdade, a gente tem que resolver o problema na própria bacia hidrográfica, nessa relação cidade-campo, né? E aí, essas áreas aqui no Sol Nascente, que vocês estão vendo, onde tem esse campinho de futebol, né? Essa já está fora da poligonal de regularização do Sol Nascente, né? Em paralelo, né, eu venho estudando sobre drenagem, né, sobre
essa questão dos tipos, né, de uso do solo, né, o desenho, a trama viária, né, e sobre a possibilidade de infiltração, né, como é que está a porcentagem, né, de áreas impermeáveis, né, e o uso da água, a quantidade, o alto consumo. Então, a gente tem as áreas mais ricas do DF, Parkway, Lago Sul, Lago Norte, que tem maior taxa de infiltração de água, né, pelo desenho urbano, mas, por outro lado, a gente tem um alto consumo de água, né? E aqui no plano piloto, então, à medida que vai caminhando para a periferia, a gente tem menor taxa de infiltração, né? Ou seja, áreas mais impermeáveis e um consumo mais baixo de água. Então, eu fiquei durante 4 anos no Comitê de Bacia Hidrográfica aqui do Paranoá, na gestão da assessoria técnica, né? Mostrando essa situação gravíssima, né? Que muitos ambientalistas acham que para resolver o problema é só ter áreas mais verdes com lotes mais maiores, né? E aí você tem uma exclusão na bacia hidrográfica das áreas mais densas. Então, minha tese de doutorado foi justamente, né, trabalhar hora mais densa, hora menos densa, mais verde, como que a gente faz isso, né, com corredores ecológicos, né? Como é que a gente faz as cidades sensíveis à água, né? Então, aí nós temos, né, a nossa assessoria sociotécnica, né, as formas de assistência e a assessoria, né, continuada, nas residências acadêmicas. Espero que vocês virem com esse curso uma residência, né? A gente trabalha o conhecimento coletivo e solidário, né? Que isso permite criar métodos, processos e técnicas junto com as comunidades. Então, é um trabalho, né, que a gente une o saber técnico, o saber popular, né? Para equacionar problemas sociais, mediar conflitos socioambientais na luta pelos direitos essenciais das populações excluídas no processo de planejamento do território. Então, essas práticas de resistência configuram novas tipologias de ocupação urbanas e rurais a serem incorporadas nos projetos de intervenção local. Então, é muito baseado, né, assim, a metodologia, né, os processos que a gente vem desenvolvendo, né, focada, né, nessa leitura do mundo, né, leitura, como diz Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, são códigos que a gente estabelece, né, e que as populações, as comunidades vão trabalhando com a gente no objetivo de chegar junto a cenários possíveis, né? Então a gente não chega com projetos prontos, né? Então, como se é de costume dos arquitetos fazer projetos já técnicos, né? Então a gente faz essa leitura até comunitária, né? Essa pesquisação e trabalhamos a linguagem dos padrões, muito da minha tese de doutorado, né? Baseado no Christopher Alexander, né? No livro Uma Linguagem de Padrões, né? Que ele fala que os padrões são derivados da observação de variados eventos reincidentes entrelaçados à geometria espacial, no ambiente construído, que gera uma linguagem que reflete um modo intemporal de construir. Então, muitas das soluções, às vezes, estão, né, ali sendo desenvolvidas pelas pessoas do lugar pela ausência do Estado. Então, as pessoas vão se organizando, né, gerando soluções, vão fazendo, né, desenvolvendo táticas, né, de sobrevivência e que é importante a gente mapear junto com elas, né? Então, nesse sentido, a metodologia baseada no Christopher Alexander identifica o problema, o contexto, né? E gera solução. Então, às vezes as pessoas não conseguem nem separar o problema da solução. Elas falam, olha, a gente passou por tal problema e demos essa solução. Então, a gente procura mapear isso, né? Então, cada padrão descreve um problema que aparece mais de uma vez em nosso entorno. A solução descreve o campo de relações físicas e sociais necessárias para resolver o problema levantado no contexto prescrito. Conexões entre ideias por meio do reconhecimento de padrões. Então, é muito interessante como que esse reconhecimento das soluções, da configuração de relações que existem, né, entrelaçado, a gente consegue chegar a soluções conjuntas. Então, a metodologia, né, baseada no Christopher Alexander, é muito no contexto, né, na análise do contexto e síntese da forma, né? Então, nos estudos que ele desenvolveu, pensando, né, em unir o problema e a solução com a forma urbana, né? Então, parâmetros projetuais para a humanização do espaço construído. Então, a partir desse contexto, né, a gente vai identificando problemas, subconjuntos, subproblemas,
E ao agrupar, a gente vai, né, também conseguindo identificar soluções e criar cenários. Então, aqui do lado direito, é um diagrama, né, de uma aldeia na Índia que ele desenvolveu, né, como que poderia fazer a leitura de baixo para cima por meio desses códigos, que as pessoas entendessem aonde mora, né, desde a sua casa, como a edificação ocupa o terreno, né, e como está em relação à rua, os agrupamentos, né, como que está a quadra, né, isso vai formando conjuntos. Então, as pessoas conseguem entender o planejamento a partir do seu lugar, né? Onde ela pisa, onde ela toca o chão, onde ela planta, onde ela constrói, e daí vão surgindo, né, agrupamentos que formam os conjuntos, né, que vão formando as quadras, quarteirões, e daí vão formando os bairros, né, enfim, seja no âmbito rural, ou seja no âmbito urbano, para chegar ao planejamento. Então, é um planejamento de baixo para cima e não de cima para baixo, como a gente está acostumado a fazer no planejamento urbano regional, tecnocrático, né? Então, o desenho, né, que a gente trabalha, o desenho social, o desenho urbano, né, a partir dessa cartografia social, é muito nessa leitura da gente identificar, né, esses problemas e soluções, né? Então, a gente veio desenvolvendo desde a minha tese de doutorado, né, que eu trabalhei com ecossistemas urbanos, essas conexões, né? Então, a gente, por exemplo, aqui do lado esquerda é Santa Luzia, né? Então, pelo desenho orgânico, né, de como eles se agruparam, a gente consegue identificar redes de solidariedade. Então, nessa região, por exemplo, moram as mulheres as mulheres poderosas, a Associação das Mulheres Poderosas. Então, numa ocupação informal e irregular, a gente consegue identificar como que as pessoas sobrevivem por estarem desenvolvendo uma rede, uma preciosa rede de solidariedade. E isso, quando a gente trabalha no meio da arquitetura ou no planejamento urbano, a gente desconsidera, a gente está preocupado mais com o meio físico, né? Então, eu identifiquei muito com um grupo dos Estados Unidos, né, o Instituto Carey, que tem a predominância de ecólogos, né, que trabalha a nova ecologia da cidade, né? A nova ecologia da cidade é uma evolução ainda da ecologia urbana, né? Começou com a ecologia da paisagem, ecologia urbana, ecologia na cidade e veio para a ecologia da cidade, né? Então a gente identifica, né, elementos biológicos, né, espécie seu produtos, elementos físicos, solo, topografia, ar, e o contexto social, né, instituições sociais, as normas, as pessoas, né. E além disso, o que veio de novo da ecologia da cidade, né, que os arquitetos têm que ter muita atenção sobre isso, que deveriam ocupar um lugar mais de destaque na questão da ecologia, né, que o ambiente construído, a forma de fazer lugares, causa mais ou menos impacto, né, na natureza. Então, essa forma urbana, esse ambiente construído, essa heterogeneidade espacial faz diferença. Então, a ecologia da cidade ela traz a identificação da heterogeneidade espacial. Lembra que eu mostrei para vocês o traçado, né, de vários tipos de ocupações do Distrito Federal, como faz diferente, umas são mais densas, outras menos densas, a forma urbana, né, a questão das ruas serem sinuosas, não serem sinuosas, né, então se vão ter mais, né, lugares que vão absorver o ciclo da água ou não, né, então, esse ambiente construído, nós da arquitetura e urbanismo, né, trabalhamos essa ciência, essa ciência do desenho urbano que deveria também ser incorporada por outras áreas do conhecimento. Da mesma forma que a gente estuda sociologia urbana, ecologia urbana, né, antropologia urbana, as outras pessoas também poderiam estudar mais sobre a ciência do desenho urbano, né? Como que essa heterogeneidade espacial ela faz diferença na vida das pessoas ou dos ecossistemas. E além disso, o ecossistema urbano ele também pode ser trabalhado com desenho social transdisciplinar e transescalar, né? Desenho de espaços ambientais e dinâmicas para melhorar a auto-organização dos cidadãos, interação social dentro de comunidades
relacionamentos com o meio ambiente, né? Então, quando se faz um planejamento de cima para baixo, essas conexões são perdidas, né? Não se identifica, né? Os padrões, lembrando Christopher Alexander, os padrões de acontecimento e os padrões espaciais, é como se fosse junto, né? Não se separa o que está acontecendo ali, as atividades, as soluções para as estratégias de sobrevivência com o que acontece no espaço, né? Então, a gente identificou que as mulheres poderosas, por exemplo, viviam, né, vivem nesse coração aqui, né, como forma de sobrevivência numa área que estava com risco de remoção. Então, a gente fica até muito satisfeito de hoje poder falar que 7 anos de trabalho nessa região a gente conseguiu ajudar a evitar a remoção, né, com muito trabalho envolvido junto, né, com a comunidade. Então, a minha tese de doutorado foi uma tentativa, né, de unir a ecologia e o desenho urbano, né, com esses padrões, o estudo dos padrões espaciais, que reforça, né, essa heterogeneidade espacial, né, os fluxos de água, o desenho urbano sensível à água, a resiliência e sustentabilidade, né, os princípios de sustentabilidade por causa do desenho urbano, o contexto social que vem dos padrões de acontecimentos, expectativas sociais, né, enfim. E aí eu fui também trabalhando, né, no estudo da ecologia, né, os sistemas e subsistemas. Então, eu comecei a olhar mais para esses níveis desenvolvido pelo Odum, né, que a gente pode observar os sistemas e subsistemas. Então, se a gente está numa comunidade, o Odum fala, a gente tem que preocupar com o sistema acima e o sistema abaixo, né? Então, a gente tem que se preocupar com os ecossistemas e com a população, né? Ou com a paisagem ou com a comunidade, né? Então, a gente vai identificando esses níveis, né? Da ecosfera, o bioma, a paisagem, ecossistema, comunidade, população, organismo, sistema de órgãos, os órgãos, tecido, as células, né? Então, aonde a gente está estudando, né, que está com mais ênfase, no meu caso específico, né, eu estou estudando o ecossistema urbano, eu tenho que identificar, né, a paisagem, que é um nível acima, e um nível abaixo, que são as comunidades. Então, eu analiso a bacia hidrográfica, né, enfim, como que está o comportamento, as ocupações nessa bacia hidrográfica, né, a comunidade envolvida em seu meio ambiente, que são os ecossistemas, né? E a população que vive nesse lugar, na comunidade. Isso tudo veio de muito estudo, né, sobre os teóricos, né, da arquitetura e do urbanismo, do desenho da paisagem, né, desde também da permacultura, né, aqueles pesquisadores que entendiam mais sobre o impacto da forma, no caso, na comunidade, o impacto na vida das pessoas, né? Então, aqui do lado esquerdo, Jane Jacobs, Young Gell, Frederico de Holanda, né? Enfim, a gente vai, né? A Marilane Kosdorff, aprendi muito com a professora Marilane Kosdorff, Valério, Mendes, Gabriela Tenora, a sintaxe espacial, né? Do Bill Hiller, né? O professor Gunther Kosdorff, que já não está mais com a gente, que também aprendi muito, como que as expectativas sociais das pessoas podem ser atendidas com o desempenho da forma da cidade, né? Então, eu desenvolvi muito esse estudo, né? Como que seriam esses padrões, como que o bom desempenho da forma, né? Poderia ser caminhar no sentido de ter mais urbanidade, de ter mais, né, a qualidade, como diz o Christopher Alexander, né, a qualidade sem nome. Como que a gente identifica lugares bons para se viver, né, a partir de vários estudos desses teóricos, né, desses códigos que eu fui identificando, e do lado direito, aqueles teóricos que visam mais a paisagem, né? Como que a gente pode ter lugares mais sustentáveis, lugares mais adaptados à natureza, né? Então, estudei muito, né, o Olmsted, Ebenezer Howard, a Cidade Jardim, né, Ian Kihar, né, Anne Spin, enfim, por aí fui desenvolvendo, né, vários códigos, né, e na minha tese de doutorado vocês podem identificar isso, né, como é que eu fui decodificando o que eles pensam da forma em relação à natureza, a forma urbana e natureza, né, enfim, né, Douglas Ferro do urbanismo sustentável, então resiliência em economia, ecologia e desenho urbano, né,
E eu cheguei nesses estudos do Pickett-McGrath aqui, né, Cadenas também, eu fui desenvolvendo um trabalho na minha tese de doutorado desses, como é que eu poderia fazer essa integração na bacia hidrográfica, né? Ora, caminhando para um desempenho mais focado na comunidade e ora caminhando um desempenho mais focado na paisagem, na bacia hidrográfica, né? E daí fui desenvolvendo, né? Isso aí foram vários estudos, os desenhos estão todos citados na minha tese de doutorado, foram vários estudantes de iniciação científica que me ajudaram a fazer esses códigos, né? Para a gente poder mostrar para as comunidades o que seria esse bom desempenho, né? Então, por exemplo, se a gente tem espaços exterior positivos, se a gente consegue ter construções que formam um recinto, né? O passeio público, locais para ter a gestão democrática acontecer, né? Eventos públicos, né? Hierarquia de espaços abertos, né? Então, aqui do lado da Jane Jacobs, né? Quadras curtas, né? Enfim, calçadas para integração de crianças, né? Enfim, lugares com sol, né? Parques como recintos, né? Enfim, uso das calçadas. Então, isso tudo, né? A gente consegue decodificar e aí a gente consegue também se comunicar com as pessoas, né? A partir desses códigos, né? E também do Christopher Alexander, né, que eu fui mapeando na linguagem de padrões, né? Então, como que seria esse bom desempenho, né? Mosaico de subculturas. Então, no mesmo bairro, a gente tem que ter várias subculturas, não ser homogêneo e ser heterogêneo, né? Enfim, as fronteiras entre subculturas devem propiciar lugares de encontro, pequenas praças públicas, né? Ruas de pedestre. Então, o Christopher Alexander, ele tentou integrar, né, esse desempenho da forma, tanto o que era bom para a comunidade, o que é bom para a paisagem, né? Então, do lado de cá, a gente vê, né, os teóricos que se preocuparam com a paisagem, com os ecossistemas, né? Então, o Ian McHarg, né, que contribuiu muito no planejamento urbano regional, na sobreposição de camadas, hoje que a gente trabalha no geoprocessamento, né? Essas camadas importantes no zoneamento ecológico econômico, no ZE, né, nessa visão mais macro do território, né? Então, como é que a gente tem também possibilidade de identificar na paisagem, né, o mosaico de unidade de paisagem, as bordas, a conectividade, os corredores ecológicos, as manchas, né? Os elementos, né, os fragmentos, né, os trampolins ecológicos, né, então áreas que a gente pode, onde não tem corredor ecológico, onde pode ocorrer os trampolins ecológicos, né, o sistema fractal, né, que a gente consegue identificar no desenho, né, dos padrões, né, os padrões não são iguais, são elementos que repetem, mas que não são iguais, então tem muito a ver com o sistema fractal, né, aquilo que a gente identifica como solução, o problema e a solução, a gente pode repetir em outros lugares, mas que não seja da mesma forma, né? Uma maneira da gente trabalhar esses códigos, aquilo que não é igual, mas que se repete, né? Então, eu também fui estudando, né, outros teóricos que trabalham essa visão do urbanismo mais sustentável. Então, eu fui chegando nesses desenhos de infraestrutura verde, né, quando nem se falava em soluções baseadas na natureza, né, isso foi 2013, né, 2014, né, e cheguei também, né, na questão da água, né, então o elemento que integrar a comunidade, a paisagem, seria a água, por isso que eu fui buscar o desenho urbano sensível à água, né, e que todos precisam de água para sobreviver, então, ora a gente tem cidades mais densas, né, da cidade pensando em urbanidade, ora a gente tem cidades menos densas, pensando mais nos animais, nos ecossistemas, né? E como é que a gente faz isso na bacia hidrográfica, né? Então, daí que veio, né, essa possibilidade de integrar o urbanismo mais ecológico, né? Então, ora eu vou ter áreas mais densas, ora eu vou ter áreas menos densas, então isso chama-se heterogeneidade espacial. Eu não vou ter tudo igual numa bacia hidrográfica, eu vou ter desenhos diferentes, né? Interligado por corredores ecológicos em áreas mais sensíveis, eu tenho que ter um desenho menos denso, né? Ou agrupamentos que eu possa ter corredores ecológicos, né?
E daí eu fui a fundo estudar os fluxos de água, né? Então, por isso cidades sensíveis à água. Eu fui buscar na Austrália, né? Como é que a Austrália sobreviveu à crise do milênio na década de 90. Eles estavam passando, né, pela seca do milênio e no final, antes de entrar no século XXI, eles se programaram, criaram o programa Cidades Sensíveis à Água, porque eles perceberam que as cidades precisariam re- é, a- é, ficar mais resilientes, né, mais regenerativas, para devolver o ciclo da água nas cidades, porque o lençol estava cada vez mais baixo, a água estava cada vez mais difícil. Então, eles acompanharam o ciclo da água, né? Então, pelo ciclo da água, foi importante identificar como recuperar o ciclo da água nas cidades. E aí eu também cheguei a estudar sobre os incas, né? Eu tive a oportunidade de ler um pouco na minha tese de doutorado, eu falo sobre a tecnologia hidráulica inca, né? Então, eu tive a oportunidade de ver como que os incas tinham uma visão transdisciplinar da água, né? Visão mais sistêmica, a integração cidade-campo. Os incas pensavam, né, nos aglomerados, como se fossem conjuntos, né, urbanos, integrados à parte rural, à produção de alimentos. Então, eles não separavam o campo e a cidade, né? Então, eles coletavam água lá dos Andes, né, de forma que essa água possibilitasse chegar até essas vilas, né? E também possibilitava a produção de alimentos. É como se eles calculassem a pegada ecológica, né, dos cidadãos, assim, que eles precisavam de uma quantidade de terra para produzir e quantidade de água, né, e como que essa água ela poderia ser aproveitada, né, desde lá de cima ou mesmo na região dos vales, né. Então, tudo era conectado, interligado. Então, o Peru que está numa fase de estresse hídrico, né, dos países que têm possibilidade de estar bem mais avançado com estresse hídrico, a ONU já recomendou que desenvolvesse estudos sobre a tecnologia hidráulica INCRA, né, para movimentar, para voltar um pouco o ciclo da água, né? Então, são regiões que tiveram muitas plantações de eucalipto, o eucalipto suga muita água, né? Nos Andes, então, eles estavam com problema de falta de água. Então, como fazer a recuperar o ciclo da água, né? Então, eu estudei também, né, uma série da Unesco sobre água, né? O ciclo da água urbano, e aí, recomendou-se que os arquitetos, né, tivessem mais atuação nesse ciclo da água urbano, né, e não só os engenheiros, né, pelo desenho urbano, pela arquitetura e o estilo de vida, né, então, causa impacto direto nos recursos hídricos, né, então, a necessidade do encontro do desenho urbano, ecologia e processos biogeoquímicos, como o ciclo da água no meio urbano, né, foi aí que eu fui buscando, né, me aproximar da cidade sensível à água no programa australiano. Então, esse programa, né, ele visa integrar a água potável, as águas servidas e a água da chuva, né? Então, fazendo essa integração, né, das opções de alimentação sustentáveis, melhor tratamento de água servida, administração das demandas de reuso de água cinza, administração, gestão, né, integrada do ciclo da água, o reuso da água da chuva, redução dos transbordamentos de esgoto, melhor qualidade da água da chuva, melhor tratamento das águas servidas, né? Então, esse gráfico aqui ilustra a ocupação ecologicamente sustentável, ela depende, né, do desenho urbano sensível à água, mas também da integração com o planejamento territorial, né? O que envolve a população, os resíduos, né? A energia, o transporte, o uso do solo, a produção de alimentos, né? Então a gente tem que se preocupar com as águas sensíveis, né? Gestão integrada do ciclo da água, né? A conservação da água potável, a minimização da água residual, a gestão da água fluvial, a proteção aos ecossistemas aquáticos, né? E o desenho urbano em forma construída, integração dentro do desenho urbano, planejamento urbano, arquitetura, né? Então, tudo que eu estudei na minha tese de doutorado, desse desenho, né? De vias, né? Então, as categorias simples, né? Do desenho urbano que a gente tem, desde os elementos fundiários, macro e microparcela, as quadras quarteirões, né? Enfim, a gente tem os elementos edilícios, elementos, né,
de elementos de vegetação, elementos de circulação, quais tipos de via, né? Enfim, desde a via compartilhada, a via. Como é que eu vou fazer uma gestão ecológica da água, né? Um desenho urbano sensível à água com os tipos de vias diferentes, como é que vão ser os jardins de chuva, os canteiros fluviais, enfim. Então, cada via vai ter um tipo diferente, né? Então, a mobilidade urbana, ela está diretamente relacionada à questão da drenagem. Então, se eu tenho como o sol nascente, por exemplo, ele foi desenvolvido quando foi urbanizado, com vias, né, largas, com muita mão dupla, né, quer dizer, mão e contramão, quer dizer, passa carro dos dois lados, sendo que a gente poderia ter apenas sentido único para as vias locais e ter a grande parte com vegetação, com árvores, né? Então, ainda se faz um desenho urbano que não leva em consideração que a gente pode reduzir, né, o movimento, né, dessa parte da mobilidade, né, e melhorar o sistema de drenagem. Então, está totalmente interligado, né, com vários aspectos do desenho urbano, né? Então, eu comecei a trabalhar com o movimento Serrinha do Paranoá, né, aqui em Brasília. Eu trabalho com eles há 14 anos. A gente até fez um livro, depois da minha tese de doutorado, Serrinha do Paranoá Sensível à Água. A gente foi mostrando que a expansão urbana na Serrinha, onde se encontram 120 nascentes mapeadas pela comunidade, pelo movimento da Serrinha do Paranoá, e não pelo governo do Distrito Federal, como que a gente tem que ter um desenho cuidadoso, né? Então a gente foi mostrando soluções, né? Então a cidade sensível à água, né? Ela é pensada, né? Desde da parte, né? A cidade como captação e abastecimento de água, das cidades sensíveis à água, comunidades sensíveis à água e cidades que fornecem serviços ecossistêmicos, né? Então, por exemplo, a Serrinha do Paranoá, ela está próxima ali na região do Lago Norte, né, do Lago Paranoá. Vocês estão vendo essa área verde aqui embaixo. Se for adensado como o governo quer fazer, isso, o braço do Lago Norte vai secar, né? Então, existe todo um movimento, né, de subbacia, de microbacia, né, dessa comunidade na luta contra a expansão urbana. Então, a minha tese de doutorado, né, o último capítulo, foi dedicado à Serrinha do Paranoá, mostrando outros cenários, aplicando essa metodologia do desenho urbano sensível à água, né, integrando a bacia, pensando na bacia hidrográfica, né, o nível acima do ecossistema urbano, né, e o nível abaixo a comunidade. Então, fui usando os padrões que eu fui identificando de bom desempenho para a comunidade e para os ecossistemas, né? E daí a gente fez alguns desenhos, né, mostrando como poderia ser, né, o desenho urbano sensível à água, né? Então foram vários eventos, né? Então imagina, são 14 anos. A gente sediou em Brasília o FAMA, que foi o primeiro fórum, né, alternativo mundial da água em 2018, na luta pelo direito à água e saneamento, né? E tivemos uma atuação importante. Eu criei o seminário Cidade Sensível à Água em 2018, né? E recebemos, né, vários pesquisadores, várias comunidades, movimentos sociais nesse evento, né, para mostrar que o desenho também faz diferença, a forma urbana, o como vai ocupar, o modo de vida, né? Então, foi muito importante fazer esse evento, né, Cidades Sensíveis à Água, né? Então, é uma luta que a gente tem conseguido, o Ministério Público usou minha tese de doutorado para embargar o licenciamento ambiental do empreendimento que vai, né, que iria ter na Serrinha, né, e se Deus quiser não vai ter, mas é uma luta constante dessa comunidade, né. Então, o desenho urbano acessível à água, ele se baseia muito na abordagem distribuída, né, então, em vez de ter uma entrada e uma única saída, né, um único tratamento na saída da captação, né? Enfim, a gente precisa de uma abordagem distribuída em diferentes técnicas de tratamento de menores proporções na bacia hidrográfica. Por isso tem muito a ver com o desenho urbano, né? É tudo interligado, né? Em menores proporções, né? Instalado ao longo da bacia, né? Então, todos os locais da cidade, incluindo edifícios, estradas, caminhos, espaços abertos, podem contribuir para a gestão sustentável da água, né?
Então, imagina, eu estudei isso em 2014, nem se falava em soluções baseadas na natureza com tanto detalhe como se fala hoje, né? Então, para mim, o desenho urbano sensível à água, né, ele tem essa visão mais sistêmica e integradora, né? A forma como você faz as ruas, né? Então, se ela é mais curva, né, ou se ela é uma grade, né, uma retícula, é diferente. Então, a gente tem, né, em metros lineares, né? Em termos de impermeabilidade do solo, né? Então, o desenho faz a diferença, né? Se eu preciso ter maior taxa de infiltração, eu tenho que ter um desenho diferenciado, né? Então, aqui dá para vocês verem como que uma rua, ao ser trabalhada, né? Um sentido único, por exemplo, que passa, né? Não tem que ser mão em contramão, né? Tem que ter uma via mais larga, que é uma via mais estreita, né? E sinuosa, eu consigo fazer esses jardins de chuva, esses canteiros fluviais mais adequados às curvas de nível, né? Então, aqui tem uma diferença, né, de como seria essa rua comparado com as ruas retas aqui, né? Então, isso aqui foi, acho que em Seattle, se não me engano, nos Estados Unidos, né, que a gente conseguiu. Foi a Gabriela Tenório que me passou essas fotos quando ela foi lá. Então, você vê aqui, né, como que as ruas, o desenho das ruas faz diferença, né? E aí, a gente organizou um seminário junto com o Ministério Público na Universidade de Brasília, né, para mostrar como que o desenho que estava sendo feito para a região é inadequado e como que a gente poderia fazer, né, um desenho com canais de filtração, né, pensando em retirar as áreas que estavam próximas a PPs, as áreas de preservação permanente, né, e daí nos unimos, né, na simulação, na Faculdade de Tecnologia, né, um grupo liderado pelo professor Coide, né, e também a professora Maria Elisa Costa, que eu apresentei no começo, simulação, são engenheiros, né, então a gente, ao fazer um desenho, né, pensando, aplicando, né, o desenho, a gente consegue ter cenários, né, que possam devolver, né, o ciclo da água, melhorar, né, o desempenho da vazão, né, no sentido que é quase que a mesma coisa sem ter o impacto da urbanização, né? Então, tem o cenário pré-desenvolvimento, né, o cenário com né, dos canais de filtração são muito parecidos, diferente do cenário proposto pelo órgão público, né? O desenho, sem se preocupar com o desenho urbano sensível à água, né? Então, a gente fez várias construções de cenário aqui da minha tese de doutorado, né? E aqui a gente teve um estudo junto com o pessoal da Faculdade de Tecnologia, né? E aí a gente identificou, né, que tem, né, a diminuição da vazão máxima de lançamento em 97%, né? Se a gente fizer esse desenho urbano sensível à água. E o professor Boyd ficou muito impressionado. Ele só tinha trabalhado com técnicas de infiltração e não com desenho urbano sensível à água e começou a valorizar mais esse trabalho integrado com os arquitetos, né? E aí a gente vem estudando, né, como fazer essa abordagem, né, que é homenagem ao Eric Wolff, né, que trabalha com WSUD, né, o desenho urbano acessível à água na Universidade Monash, na Califórnia, na Austrália, né. Então, a gente tem a possibilidade de fazer nos assentamentos informais, né, uma abordagem que eles chamam eh, de como se fosse uma abordagem de dar um salto, né? A abordagem leapfrogging, né? A gente, em vez de fazer uma infraestrutura cinza, a gente já faz uma infraestrutura verde, né? Então, com isso, a gente economiza recurso, né? Então, por exemplo, no Sol Nascente, eu vou mostrar para vocês, o governo está gastando 200 milhões de reais, a gente, com esse dinheiro, conseguiria fazer uma urbanização com a aplicação de soluções baseadas na natureza ou desenho urbano sensível à água, muito mais barato. Eu visitei um lugar nos Estados Unidos, né, em 2008, quando eu fui no Congresso de Ecocidades, né, Village Homes, perto da Universidade de Davis, na Califórnia, né, foi o primeiro lugar que se fez, de fato, uma drenagem natural, sem galerias, né, eu tive lá em 2008, e todo
o empreendimento, né, que é geralmente são professores que moram lá do lado da Universidade de Davis, na Califórnia, ele é todo pensado no desenho integrado com a paisagem, com as curvas de nível, né, que as pessoas usam mais bicicleta, né, o carro é só apenas para o lugar mais longe, quando fica, né, então as ruas são mais estreitas, né, tem os quintais, né, são todos direcionados para o fundo dos quintais, onde acumula água, né, então todo o desenho é sem galeria, né, eles economizaram US$ 800 por unidade habitacional, né, para fazer um empreendimento todo com drenagem natural, sem galeria, né? Então, assim, isso na década de 70. Ver como é que a gente poderia estar muito mais evoluído nas cidades, né? Nas cidades brasileiras, né? E aí, para fazer a regularização fundiária dessas áreas, né, a gente poderia ter uma resiliência muito melhor se a gente usasse essa aplicação, né, de soluções baseadas na natureza, desenho urbano sensível à água, infraestrutura verde, como vocês quiserem chamar, né? E aí eu fui estudando mais, depois da minha tese de doutorado, eu fui, né, depois de estudar vários manuais australianos, americanos, enfim, todos vários lugares onde já estavam sendo aplicados, né, essa drenagem natural, esse desenho urbano sensível à água, a gente foi desenvolvendo nosso próprio manual, né, então nós estamos agora na fase de tentar publicar, né, de finalização, né, foram várias iniciações científicas, né, que a partir do quinto capítulo da minha tese, né, que eu fiz a tabela lá, né, então Christopher Alexander fala o seguinte: se você precisa detalhar mais um tema, você pode criar novos padrões. Então, eu fui criando padrões para o desenho urbano sensível à água. Então, como que eu fui decodificando isso a partir dos manuais que eu estudei, né? Então, daí eu cheguei, né, aos padrões globais que definem a paisagem, a heterogeneidade espacial dos ecossistemas, os padrões globais que definem a comunidade, bairros e agrupamentos de edificações, e os padrões locais para agrupamentos de edificações ou edificações no lote. Então, como que o ciclo da água poderia ser, né, mais mantido, poderia ser mantido com a aplicação de várias técnicas ou padrões, né, e baseado em tudo que eu estudei, né? Então, desde a permacultura, urbanismo agrário, né? Então, o desenho, né, com parques lineares, né, ou seja, sobreposição de zoneamentos, né? O traçado das vias, né, com o traffic calming, né, a gente ter ruas mais estreitas, as ruas né, que pudesse colocar ruas compartilhadas, com jardins de chuva, né, pavimentos porosos, trincheira de infiltrações, né, então, depois no nível do lote, né, casas, então, tem muitos estudiosos que falam, só de coletar as águas da chuva, das casas, a gente conseguiria diminuir muitas enxurradas, né, na área urbana. Então, a gente tem vários níveis para trabalhar, né? O desenho urbano sensível à água, cidades sensíveis à água e soluções baseadas na natureza, né? E daí a gente foi definindo, né? Como é que a gente deve observar, né? Na hora de fazer um lançamento, né? Desse desenho, né? Então, eu sou professora de projeto de urbanismo, né? Os estudantes aprendem como lançar, né? Esse desenho que possa acompanhar mais a curva de nível, como é que essas águas vão, né? Como é que vai ser o caminho das águas, né? Então, a parte também de declividade, né? Então, tudo isso a gente foi desenvolvendo, né? Essas técnicas, né? Essas possibilidades, né? Então, percebo que o desenho urbano ele é totalmente interligado, né? Não é só uma questão de engenharia, só uma questão de cálculo de quantidade, mas também você observar o sítio natural, né? Então, como que eu posso amenizar a enxurrada, os alagamentos, só de observar nós como arquitetos urbanistas? Claro que a gente precisa dos engenheiros para nos ajudar nessa quantificação, né? Que eles são muito bons nisso, mas eles também precisam da gente para entender que a gente precisa fazer um desenho quando vai urbanizar, principalmente o governo, né, do estado, o governo da prefeitura, né, pensar nessa urbanização já de uma forma mais integrada à natureza, né?
Então, os estacionamentos, para que fazer estacionamentos tão grandes, né? Enfim, por que que precisa ter ruas tão largas, né? Enfim, é, a questão das árvores, a gente tem espaço para ter árvores, né? Assim, então, nem sempre sobra, né? Quando vai fazer uma urbanização, uma regularização fundiária, porque não se pensa que isso é importante. Então, poxa, o carro não pode passar no cinturão em volta, o ônibus, né? E que as pessoas possam caminhar pelo menos 400 metros, né? Que a gente tenha ruas mais estreitas, que tenha, né? Então, a gente tem que vencer, né, esse desenho totalmente inadequado que existe hoje, né? Então, são todas as técnicas, né, que a gente utiliza, né? E daí a gente tem que pensar também, né, na comunidade sensível à água. Então, como que eu vou trabalhar isso com as comunidades, né? Como é que eu vou mobilizar as pessoas? Porque elas entendem muito mais o lugar, a região, do que a gente, né? A gente chega para dialogar, pensando em como amenizar a situação de risco, mas as pessoas do lugar sabem onde estão os riscos, sabem aonde tem alagamento, aonde tem enxurrada, né? Então é muito legal a gente unir a simulação hidrológica com o saber local, o saber da população, né? E também envolver outros parceiros, porque a gente precisa do governo local, mesmo que não seja um governo progressista, a gente precisa dialogar para chamar o governo. No caso Sol Nascente, a gente teve que enfrentar, ir para a audiência pública e falar assim: olha, vocês não estão fazendo a coisa certa. Tudo que vocês estão fazendo está causando mais impacto. Vocês estão gastando 200 milhões e não estão resolvendo o problema, né? Então, a gente precisa também, né, estabelecer esse diálogo e tentar criar parcerias, né? Então, aqui são os códigozinhos, né? Isso tudo vem desde a minha tese de doutorado, depois desse manual que a gente desenvolveu, né, ao longo dos anos, das escalas, né? Então, desde a escala do bairro, né, ou a escala da bacia hidrográfica, né? Como é que eu entendo a bacia hidrográfica? Como é que eu entendo aonde tem áreas verdes, onde tem parques, aonde tem unidades de conservação, aonde que eu tenho possibilidade de fazer, né, aplicar, por exemplo, os parques para reter essa água, né, as bacias de detenção, elas não serem um buraco apenas, mas elas fazerem parte de parques. Então, o problema do sol nascente que vocês vão ver é que são várias bacias que deterioram a paisagem, são vários buracos. Não tem uma interligação entre eles, não tem uma interligação com o desenho urbano, não tem nada a ver com o desenho da paisagem. Esse é o problema, né? Então, os arquitetos urbanistas são essenciais para que a gente faça, né, um desenho urbano sensível à água, cidades sensíveis à água e aplique soluções baseadas na natureza. Então, tem vários níveis, né? Desde a escala da cidade, a escala da rua, a escala do lote, né, a escala do bairro, né? E aí a gente fez um curso, né, de formação. Na época o professor Ricardo Moretti estava comigo, né, ele é engenheiro, especialista em drenagem, né, em gestão de riscos, né, então e ele também se interessou muito pelo desenho urbano sensível à água, né, e como seria essa aplicação de soluções baseadas na natureza. A gente fez um curso em Ceilândia, no Polo de Extensão da Universidade de Brasília, para ver como é que a população entenderia, nesse sentido, o movimento por trabalhadoras e trabalhadores, por direitos, né? O MTD, né? Eles nos ajudaram, né, nessa mobilização e fizemos esse curso de formação. Foi um piloto para a gente ver e depois dar uma calibrada como que a gente faria depois para chegar a desenvolver, segundo o programa Periferia Sem Risco da Secretaria Nacional de Periferias, como que a gente poderia fazer o plano comunitário de redução de risco, complicação de soluções baseadas na natureza. Então, a gente, né, aplicou todos os padrõezinhos, né? Então, primeiro a gente mostra como que seria o mapeamento afetivo, como é que as pessoas se localizam, porque é muito interessante que a gente percebe que as pessoas não conseguem falar das técnicas, né? Não conseguem ver a parte ambiental separada da social. A gente, eu também não faço separação, para mim é junto, mas a maior parte dos técnicos trata de forma separada. Eles não. Então, por exemplo, você está fazendo um trabalho.
falando da questão da água, da questão ambiental, eles já vão falar que precisa de escola, né, que precisa de um ponto de apoio, que precisa de um centro comunitário. Então, assim, a gente não consegue separar o risco, né, da vida das pessoas, o que elas mais precisam, né, que elas não têm. Então, daí, primeiro, o mapeamento afetivo que a gente faz, né, para chegar no mapeamento de risco, né? Aqui é o catálogo da periferia, do programa Periferia Sem Risco, né, de soluções baseadas na natureza. Eu fiz parte desse GT, de acompanhamento, né, para chegar num primeiro manual. Eles estão fazendo um outro manual agora, eles estão fazendo também um outro manual a partir de vários planos comunitários que foram feitos, né, como o nosso. Estão chegando em outro manual. Mas a ideia é que as soluções, de infraestrutura urbana alternativas e complementares às cinzas, né, possam ser também desenvolvidos na periferia, né? Enfim, nesse sentido de ações inspiradas apoiadas na natureza, que podem beneficiar, podem ter ganhos, né? Ambientais, sociais, econômicos e ajuda a construir resiliência. Então, a gente começou a fazer esse trabalho, né? Foi em abril do ano passado, já com uma experiência, né, desses trabalhos que a gente vem desenvolvendo, né? Aí o secretário nacional de periferias, Guilherme Simões, a gente fez uma audiência pública com o deputado Max Maciel, né, durante o processo todo, para mostrar ao governo federal que estava indo caminhando na direção errada, com soluções de drenagem, né? E daí a gente mostra aqui, né, as bacias hidrográficas, né? Então nós temos aqui a do descoberto, essa região toda aqui é a região do sol nascente, né? Então a gente vai fazendo uma aproximação, né, das microbacias aqui, então, na região do sol nascente, né, do rio Melchior. Então nós temos, desde do rio Descoberto e do rio Melchior, né? Aqui a região do sol nascente. A gente, né, sempre fala que é importante pensar nas microbacias, né? Então, aqui, né, do rio Melchior, na região da Bacia Grande do Descoberto, né, nós temos aqui o Sol Nascente, trechos um, 2 e 3, né? E aí nós temos um desenho, né, a partir das ocupações, aquele mapa que eu mostrei no começo, das ocupações, aquelas bolinhas amarelas, né? A região onde tem maior número de ocupações é na da grande bacia do Descoberto, né? Onde está o sol nascente ali, região de Ceilândia, né? E aí, quando o governo vai urbanizar, né, que é esse que é o problema, né, que foi a Sol Nascente foi considerada a maior favela do Brasil, enfim, né, mas já não é mais, né, mas em extensão territorial, acho que sim. Aqui nós temos, né, um desenho totalmente equivocado, né? Então, quando você tem uma rua que rasga tudo, né, é uma área em declive, né, a gente cria-se, né, o que a população chama de tobogã de água, alta velocidade, né? Então, isso vem com as enxurradas desde lá da Ceilândia, desde lá de cima, que a gente tem problema, e na área com maior declividade, essa água, né, vem, como um tobogã de água mesmo, né? Enfim. E daí a gente percebe também nas bordas, né, como não tem né, um acompanhamento das curvas de nível, né, não tem um desenho mais orgânico, toda a borda está ameaçada, porque as águas que correm das vias vão direto para essas áreas mais íngremes, causando erosão, né? Aqui mostra também, né, como que as áreas verdes foram sendo engolidas, né, por uma falta de total de planejamento do governo, né, porque, igual eu mostrei, o déficit habitacional não acompanha, né, as soluções habitacionais que o governo poderia dar para essa população, né, então eles vão ocupando por necessidade, né, enfim, a grilagem chega junto, né, que é o grande problema, a grilagem de terras chega antes para depois, enfim, né, ter essa situação, né, de compras de lotes completamente ilegais, enfim. Então, a gente tem, essa região sensível toda sendo, diminuída, né? E aí a gente vê que as soluções de drenagem, né, do trecho 2 e 3 do Sol Nascente, completamente equivocado, né? Então, com grandes galerias e aqui, no final, as bacias de detenção, como vocês estão vendo aqui. Então, observe como é que é um rasgo na paisagem, né? E aqui
a outra parte das ocupações, né? Então, essa bacia já transbordou, já teve gente que morreu aqui, né? Então, é totalmente desconectado do desenho. Esse que é o problema. Não é um desenho pensado na abordagem distribuída, igual eu falei, que você vai retendo essa água aos pouquinhos e todas as ruas vão sendo pensadas, né? Não, fases inundando drenagem totalmente equivocada, com grandes galerias. Olha o tamanho das galerias aqui, rasga-se a paisagem, não tem o menor cuidado. Olha a situação aqui, né? Mesmo com as galerias, como que o solo está cedendo, né? Lá no sol nascente, né? Então, é um problema seríssimo, né? Não só de transbordamento das bacias de contenção, mas também, né, da própria rede equivocada, né? Então, é sempre assim, os riscos, alagamentos, erosões, enxurradas, e quando a chuva passa, cria-se o comitê de crise. Então, a gente está alertando, eu estou trabalhando lá desde 2017, que a gente mostra soluções alternativas de drenagem, né? E aqui vocês veem, né, a quantidade de boca de lobo, nem assim consegue, o que se diz, né, de ter um engolimento necessário para que seja efetivada essa galeria de grande porte, né? E aí existe no Distrito Federal a forma desigual de tratamento dessas bacias, né, que a gente pode chamar de racismo ambiental, né? Não só porque essas populações mais pobres são a grande maioria população negra, parda, né? Mas também a forma como que se dá, né? É, a proposta governamental, né? De reter, né? Essas águas, né? Ou de diminuir o risco, né? Então, aqui no Sol Nascente, aquela que eu mostrei para vocês, que rasga a paisagem, não tem nada integrado, não é um parque, e aqui o parque que foi inaugurado agora, né? É o projeto Drenar DF, em frente ao Yacht Clube de Brasília, né? No plano piloto, né? Das áreas mais nobres da cidade. Então, como se faz um parque, né? Mesmo também equivocada a drenagem que fizeram lá, mas o tratamento que se dá na bacia, né? Que se dá à bacia é diferente do que se dá na periferia, né? A gente mapeou as bacias aqui, né? Então, são todas essas, né? Então, já teve mais mortes, além daquela bacia, outra pessoa morreu nessa daqui, né? Então, é totalmente inadequado o que está se fazendo no sol nascente. E aí, a gente foi somando esforços, né? Junto com os professores, né? Da engenharia, né? A gente, juntos, né? Foi fazendo esse trabalho de simulação, né? Eu estou orientanda de mestrado, a Sofia Carvalho, que está fazendo essa aproximação, junto com a professora Maria Elisa Costa, o Márcio Bigonha, né? E de como está sendo feito essa modelagem, né? No programa do SWIM, né? A representação da rede de drenagem, que inclui condutos, canais, bocas de lobo, bueiros e outras estruturas, simula os processos de transporte hídrico durante eventos pluviométricos, contemplando fluxos de enxurrada, armazenamento temporário e vazões possíveis transbordamentos. Então, foi feito, né, toda a simulação, né, dos trechos 2 e 3, né, então aqui aquela tobogã de água, né, que vocês viram, né, e daí foi feito um trabalho que tem um pouco a ver com o que vocês estão aprendendo, professor Roberto, né, sobre as circunstâncias, né, como que a gente faz pensa em pequenas bacias, né? No caso aqui, o que os professores da engenharia olharam foi as pequenas áreas, né, que seriam mais próximas e similares, né, de drenagem. A galeria aqui, toda a galeria de água que foi feita, né, de água da chuva, né? Então, como que eles foram calculando essa simulação e como que eles foram vendo os riscos hidrológicos, né? E daí foi pensado, né, nessas soluções, né, desde trincheiras de filtração, valas de filtração, né, em todas as vias, né? Então, pela simulação, foi possível identificar que pela aplicação, né, só na rua aqui, que a gente chama da Rua do Trem-Bom, teve uma diminuição pequena com a aplicação da trincheira de filtração e das valas de filtração, mas com a aplicação
Em todas as vias, a gente teve um rendimento muito melhor, de 50% a 42% de diminuição da vazão, né? Só com esse tipo de tecnologia, né? Então, estou pensando assim, se a gente tivesse outras integradas, seria muito mais eficaz, né? E aí a gente conseguiu, com essa integração, fazer um mapa de risco, né, das áreas aonde tem acúmulo, né, de enxurrada e alagamento, né? Então, aonde tem o risco mais alto, é mais escuro, né? Médio e baixo, né? Então, nessas áreas aqui, ó, você percebe aqui aquela região da bacia que eu falei, né, no trecho 2. Então, como está escuro, né? E aqui no trecho 3, né, a região também toda escura na parte de baixo aqui. Então, não se faz o engolimento das águas lá em cima do que vem de Ceilândia. Então, mesmo com aquela drenagem toda, aquela galeria toda, né, larga, grande, não é capaz de segurar essas águas que vão lá para baixo, né? Bom, aí agora eu vou passar rapidinho, que eu já estou quase finalizando o tempo, né? Deixa eu olhar aqui mais um pouquinho só. A gente fez então parceria no trecho 3 com o MTD, né, o Movimento dos Trabalhadores por Direito, Trabalhadoras por Direito, né, o MTD, e o MTST, né, lá na Cozinha Solidária, no trecho 2, né. Então, junto com a Secretaria Nacional de Periferias, aqui foi a caravana da Periferia Sem Risco, né, quando a gente já trabalhava lá, e a gente levou o governo federal. E aí a gente estruturou, né, o plano comunitário de redução de risco em 5 etapas, né? Primeiro, sistematização das informações técnicas disponíveis, então um estudo mais técnico, né, que é o que vocês estão fazendo. Análise da macroescala e proposição, né, de contenção na fonte para o trecho de montante, né? Então, esses parâmetros que poderiam ser pensados, né, para reduzir o volume e a vazão da água, né, no trecho 3 do Sol Nascente também no trecho 2, a mobilização por meio de leitura territorial integrada e participativa, análise da microescala e formulação de estratégias, né, com soluções baseadas na natureza, e o planejamento comunitário, né, o desenho preliminar de soluções, né. Então, a gente identificou os riscos, né, o que está acontecendo, né, que ainda existe um número relativamente baixo de edificações e áreas de preservação permanente, então estava na hora de intervir com essa regularização fundiária, né, para que essas áreas não expandissem mais, né, então soluções até mesmo de habitação, né, para a região, as obras de drenagem atrasadas e problemáticas e equivocadas, né, riscos de saúde pública, em especial a bovirose. Então, tem muito esgoto a céu aberto, né? Ainda, apesar de ter a rede de esgoto, ela está muito precária, estoura o tempo todo, né? Tem vazamentos, né? Então a gente foi mapeando, né, com a população, todas essas áreas de risco. Então a gente conseguiu mapear mais de dezenas de áreas de risco com a população. O Serviço Geológico Brasileiro não consegue nesse nível de mapeamento que a gente consegue, né, com a população. Então é muito mais eficaz trabalhar com mapeamento comunitário. E a gente foi, né, divulgando, fazendo essa mobilização, o cronograma de oficinas, né, desde a primeira parte, o mapeamento afetivo, né, para as pessoas terem liberdade para falar o que elas acham que são problemas, né, e como que elas pensam em soluções, né, enfim, potencialidades também. O mapeamento de padrões e soluções baseadas na natureza, depois dessa fase, então, como esverdear o sol nascente, né? A primeira oficina é o sol nascente, meu mundo, meu planeta. A segunda oficina, como esverdear o sol nascente. E a terceira oficina, a tática urbana, né? Então, foi pensado nesse mapeamento efetivo, né? Então, esse levantamento, né, dos riscos, mas também o levantamento de áreas que as pessoas se identificam, né? Então, onde estão os movimentos sociais, onde estão as escolas, né? Então, onde que as pessoas se sentem, né, se identificam, mas também as áreas mais problemáticas, né? E aí é que tá, né? Referência comunitária, infraestrutura e equipamentos públicos, né? Então, como que está a situação, né? Então, a gente vai marcando esses códigozinhos, né? Ocupação inadequada, as áreas de risco, né? Que tipo de risco, né?
a poluição a recursos naturais e alguns riscos não classificados, né? Aí a gente consegue mapear, né? E daí a gente passa para o geoprocessamento para poder. Opa, desculpa. E depois a gente conseguiu, por fim, pegar as simulações hidrológicas, né, que eu mostrei lá no começo, com o que a população marcou de área de risco. Então, é impressionante assim como é que a gente faz essa sobreposição, né? Então, as áreas onde tem mais enxurrada, né, são as áreas onde as pessoas marcaram de fato, né? Enfim, então a gente consegue, né, as áreas onde tem enxurrada, né? Então, aqui, ó, lá em cima, tá vendo como as águas que vêm de Ceilândia não conseguem descer essa parte aqui? A simulação identificou, né? E aqui no trecho 2 também, né? Você vê que a bacia está aqui e não serve para nada, né? Tá vendo que as áreas que estão descendo em enxurrada seguem para cá, né? Ou senão, quando vão para lá, estoura e vai para cima dessa população. E aí a Defesa Civil quer remover essa população que poderia ficar lá tranquilamente se fosse feito uma adequação nessa drenagem, né? Aí a gente vem mostrando possibilidades, né? A gente teve um trabalho premiado, né, pelo CAL, de soluções baseadas na natureza no sol nascente. A Bia, ela vai continuar na residência agora com detalhamento dessas soluções baseadas na natureza em Ceilândia, né, para mostrar que Ceilândia precisa investir em outro tipo de drenagem, né? Então, aqui, como que a gente trabalhou aquele manual desenhando com a água que eu mostrei para vocês, que eu já tinha isso pronto, como que a gente foi escolhendo alguns padrões, né, a partir de escutar a comunidade, né, como é que a gente foi, né, trabalhando isso, desde a drenagem, né, a vegetação local, a agricultura urbana, tratamento de água e esgoto, mobilidade urbana, pavimentação das vias, contenção de encostas, né, então a gente foi sistematizando de uma maneira que fosse mais fácil para a população trabalhar. Então, a gente criou um jogo, a gente dividiu em grupos, né? Em 6 grupos, então ficava os estudantes, as estudantes, cada uma responsável por um grupo, né? Com a comunidade. Foi muito interessante ver como que eles mapeavam, né, esse tipo de solução. E a gente percebeu que quando se fala de agricultura urbana é muito mais eficaz. As pessoas entendem muito mais quando envolve a produção de alimentos, né? Então a gente foi fazendo esses códigos, né? Enfim, de trabalhar. Aqui a Jurailde, que trabalha com a gente até hoje, a gente vai chegar a fazer um protótipo de solução baseada na natureza, tipo um jardim de chuva. A gente está nessa fase agora de ver qual seria a área, a quantificação, né? E ela continuou com a gente e ela cuida da horta comunitária, da cozinha comunitária, do MTST. Esse aqui ficou pensando na drenagem, né? Então ele relatava para a gente sobre as enxurradas, enfim, né? De uma maneira muito mais eficaz do que a gente, né? Então a gente conseguiu ir mapeando, né? Então a gente consegue trazer, né, as soluções baseadas na natureza e mostra cenários. Então, isso é muito importante, a gente mostrar aquilo que eles pensaram, como que ficaria, né? Então, aqui a região do trecho 2, né? Como é que ficaria se aplicado a soluções baseadas na natureza, né? E isso faz com que as pessoas fiquem mais animadas, né? Assim, olha, vamos pensar que a gente pode reivindicar isso do governo. E a gente percebeu que na audiência pública, né, a gente até sugeriu que começasse, o deputado Max Maciel começou ouvindo a comunidade, então foi uma audiência pública diferente, depois que a mesa do governo, do governo falou, enfim, a gente, mas primeiro a comunidade. Então, no diálogo deles, né, eles já usavam tudo isso, já falavam, olha, tem jeito, por que está fazendo desse jeito? Por que que não faz assim? Por que que não melhora isso, né? Então, o pessoal da Secretaria de Obras se sentiu até muito acuado, assim, no sentido da comunidade estar tão afiada, né, para falar, né, sobre as propostas, né? Áreas de contenção de encosta também poderiam, né, ser trabalhado, né, se usasse o recurso no lugar certo, né?
A gente teve um professor também que trabalhou com vegetação, identificação das espécies, né? Então, isso é muito importante, né? O tipo de espécie que poderia ser aplicado, né? Fizemos uma tática de intervenção, uma área que estava cheia de lixo, né? Que o antes e o depois, a gente, com o apoio do deputado Max Maciel, a gente também conseguiu fazer, né? Enviamos cartas para o governo, a SLU, enfim, para a administração local lá do Sol Nascente, para retirar o lixo, né? E a gente fazia um parquinho onde as crianças já brincavam, as crianças já usavam esse lugar, e aí a gente, né, conseguiu dar mais dignidade, né, que as pessoas pudessem, de fato, né? A gente contou com o MTST nesse momento, né, com a proximidade que tem da região, né? No trecho 3 a gente, na área do Campinho, a gente fez uma mobilização das pessoas, né? Então, também temos proposta agora de projeto de arquitetura e urbanismo para a praça, né? Esse trabalho foi indicado para ser um dos exemplos que o governo federal conseguiu colocar no encarte do G20, no compêndio, né, de comunidade baseada em abordagens para diminuição de redução de risco, né? Por fim, a gente chegou no plano de contingência, fizemos uma cartilha, né, fizemos algumas reuniões, convidamos a Defesa Civil. Foi muito interessante ver como que a população tinha uma ideia da Defesa Civil, só de chega para remover, e como que a Defesa Civil pode ser parceira, né? É claro que falta muito para isso acontecer, mas a Defesa Civil se sentiu mais à vontade com a gente no sentido de falar com a população sobre os riscos e como que a solução não está em remover as pessoas, mas está em remover o risco, né? Então, a gente espera que esse trabalho tenha surtido efeito também junto à Defesa Civil, que a ideia é que esses NUPDECs, né, o Núcleo de Proteção e Defesa Civil, que possam ser criados um no Sol Nascente, né, seja pensado, né, em ter a Defesa Civil não como aquele agente que só pensa em remoção, mas aquele agente que pensa em prevenção, né. Então foram mais 4 ou 5 reuniões, mais oficinas, né. Eu sei que no total, se a gente começar desde o ano passado, foram 10 oficinas, né, que a gente fez. E por fim, deixa eu ver se que dá tempo. Dá. Só falar do programa Periferia Viva no Dorrit Steng, né, que a gente também aplica lá no urbanismo, né, é uma área que a gente está desde 2016, né, e a gente participou da luta pelo direito à cidade, com o projeto de urbanismo que a gente fez, eles foram incluídos no projeto de lei complementar do plano diretor para não serem removidos. E aí a gente vem trabalhando, né, no programa Periferia Viva, que tem a ver com a residência multiprofissional nossa, né, essa parte do urbanismo, né, sensível à água, né, então aqui a região onde está o Dorot, né, na bacia hidrográfica, aqui o relevo, né, então a região do Dorot, né, é uma região que tem essa declividade, então tem que ser pensado muito e não sair, né, fazendo aquelas galerias de águas fluviais, então a gente trabalha esses códigos, né, com as dimensões da sustentabilidade, né, desde a social, cultural, ambiental e econômica, né, que é a metodologia do periférico, né, se vocês tiverem é, algum interesse, podem entrar na página da Fundação Banco do Brasil, né, que foi certificada como metodologia de urbanismo participativo ou urbanismo coletivo, como vocês queiram chamar, né, aquele urbanismo que faz essa leitura até comunitária e chega em propostas juntas, né? E sempre pensando, desde a análise do contexto físico-social, o envolvimento da população, a transformação de códigos técnicos, padrões espaciais, as oficinas práticas, né, e as propostas alternativas. A gente nunca faz uma proposta única, a gente vai fazendo várias propostas para se chegar no final, né? Então, a gente trabalha com as 4 dimensões da sustentabilidade urbana, né? Então, um trabalho que eu já faço há muitos anos, né? Desses princípios de sustentabilidade, né? Então, se a gente vai chamando a comunidade, vai fazendo, né,
essa sistematização, né? Então, na sustentabilidade ambiental, a gente preocupa, né, com essa aplicação das soluções baseadas na natureza, né? Mas lembra que eu falei, a comunidade não consegue pensar só nisso, então a gente tem que pensar em outras questões, as moradias, o transporte, né? A gente tem que pensar também na dinâmica urbana, na socioeconomia. Então, a gente tem uma equipe na residência, que a nossa é multiprofissional, é habitat, agroecologia, saúde, economia solidária. Então, a gente também trabalha essa parte socioeconômica, né? E também nessa parte cultural, né? De afetividade, simbologia. Então, aqui, por exemplo, essa parte aqui que a gente mapeou são áreas que a população, são micro-regiões que a população quando ocupou, foi ocupando e denominando, né, o nome dessas micro-regiões, e é o que a gente está mantendo até hoje, até para fazer o endereçamento, né? A gente está fazendo agora o endereçamento. Aí, então, a gente tem, né, a gente desenvolve essas cartinhas, né? Então, como que a gente trabalha, né, a recuperação da mina, áreas verdes arborizadas, o parque linear, né? Então, esses códigozinhos a gente vai trocando com a comunidade. Então, na sustentabilidade social, então, as tipologias variadas, equipamentos comunitários, né? Enfim, as ruas internas compartilhadas. Então, na econômica, então, o crescimento da socioeconomia. Então, a gente fez um censo comunitário, as feiras livres, né? Então, o grupo socioeconomia está bem avançado nosso também, da residência, né? E também a parte cultural, né? A plenária, né? É o que a gente está conseguindo fazer o projeto para até fazer a primeira obra, né? A primeira intervenção do programa Periferia Viva, né? Aqui eu já estou terminando, né? Só para mostrar, né? A aplicação dos padrões, né? Então, como que seriam as vias, né? Então, não só os jardins de chuva, soluções baseadas na natureza, mas também as áreas de feira, né? Então, é tudo integrado, né? Aqui as propostas de urbanismo, né? A gente está bem avançado, então, como eu falei, que tem uma declividade, que as curvas de nível estão nesse sentido, aqui embaixo a gente está propondo um parque, né, para conter essas águas, né? Então a gente vai fazer uns pequenos jardins de chuva aqui, mas a gente tem que ter áreas para receber essas águas lá embaixo, mas não aquelas bacias enormes, né? Pequenas bacias interligadas, né? Nesse desenho urbano, né? Então, esse é o projeto, né? Também estamos pensando em propostas para de expansão para o governo, mas isso aqui não é para a comunidade, mas a comunidade também deu sugestões de como poderia fazer essa área de expansão, né? Para que alguma parte que não fosse contemplada aqui fosse contemplada na parte de cima, né? E é isso. Acho que agora eu terminei. Deixa eu ver aqui. Acho que eu posso terminar. Acabei Assim falando foi mais. ótimo. Ah, não, Acabei mas tá em tempo ainda. Acabei falando mais, né? Enfim, eu falei que ia falar 1 hora, eu falei 1 hora e meia, né? Ah, sim, não, mas tá tranquilo, sim. Aí, eu conversei assim com o Ró, a gente vai passar essa gravação para as pessoas, né? Vamos disponibilizar elas. Aí, referente às dúvidas, a gente vai retornar para você. Aí Tá bom, você faz uma gravação de áudio, alguma coisa do tipo, tá é, bom. respondendo essas dúvidas dessas pessoas. Tá certo, Mas então. assim, se a gente quer agradecer você pela disponibilidade, né? Mesmo acontecendo de uma forma que a gente não tinha previsto, mas essas coisas acontecem, tá bom? É. Tá bom, então. Um abraço aí, viu? Outro. Muito obrigado, viu, Lisa?